Michele, Oi. oi, eu lembro que quando eu estudei na Espanha, muito tempo atrás, esse horário até 11 era Muito normal tempo lá. atrás, não, Carla. Um dia desse, né? Mas eu lembro que esse horário aí tinha uns horários em um osso de 7 às 11 e era presencial. Pois, pois. Mas não. A Mas gente aqui, desculpa. desculpa, a gente aqui não é acostumado, mas eu sei que na USP eles têm aulas até às 11. Eu tenho amigos que dão aula na USP até às 11. Tá para mim, não. Eu sou muito nordestina nisso. Tipo assim, 6 horas da manhã quando os webinars vocês quiserem, agora 10 horas da noite, 9h30 já tô, né, quase dormindo. Sérgio, eu acho que era interessante na introdução, estou vendo as pessoas entrarem aí, a gente deixar claro que eu vou mediar, vou pegar as perguntas, mas se quiserem, como o Michele já autorizou aí, que a gente faça um bate-papo, as pessoas podem pôr as perguntas no chat, eu vou ficar atenta para trazer as perguntas, para ninguém precisar ficar olhando para o chat, porque às vezes desconcentra, né? Ficar olhando para um lado e para o outro. Acho que a gente pode dar duas opções, né? A pessoa ou coloca a pergunta no chat, ou se quiser fazer realmente uma intervenção, se inscreve para falar. Ótimo. Perfeito. E a Carla me avisa, né? Exato, Carla fica de olho nisso. Ok, obrigada. Eu não sei se Luciana tá ouvindo, ou tá com o microfone e câmera desligados, mas se tiver, Lu, dá uma olhadinha no nosso grupo do evento, por favor. Tudo certo. Tecnicamente. Era só uma questão, exatamente, era uma questão técnica que eu queria saber se estava resolvida ou não. Eu acredito que muitas pessoas ainda vão chegar, porque a gente teve, eu não sei nem qual foi o número final, mas mais de 130 inscritos eu sei que a gente teve. Então muita gente deve chegar, mas eu acho que como já estamos aí 6:02 e já estamos com a nossa convidada lá às 10:02 da noite, acho que em respeito a ela e aos demais que estão aqui, e aos demais que estão aqui também, acho que a gente já pode iniciar, né? Não vejo por que a gente ficar aguardando. Então, assim, em primeiríssimo lugar, eu quero dar boas-vindas a todos e a todas, né, em nome do Programa de Pós-Graduação em Hotelaria e Turismo, Departamento de Hotelaria e Turismo e coordenações das graduações de Turismo, Bacharelado em Turismo, Bacharelado em Hotelaria da UFPE. Essa é uma ação conjunta, né, uma ação que está sendo promovida pelo PPH-TUR, que é o nosso programa de pós-graduação, mas em parceria também com o departamento e as graduações. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Michele, né, que a gente fez o convite e meia hora depois eu já estava com o currículo dela, com a data, com o horário, com a foto para divulgar, já estava tudo certo. Né? Então foi super, super solícita, né, em aceitar o convite de imediato, agradeço bastante, agradeço ao professor Luiz Henrique, que foi quem fez o primeiro contato entre a gente, quem possibilitou esse primeiro contato entre a gente, né? Tô vendo que o Luiz está ali na rede para fazer inveja a Michele. Então, essa é uma ação muito importante para o PPH-TUR, né? O PPH-TUR é um programa que teve início em 2017, estamos agora na nossa 4ª turma, e entre as nossas diversas ações estão as ações de internacionalização. Né? Nós temos feito várias atividades, mas essa ação agora é uma ação muito relevante para o programa. Né? Então, é o primeiro evento internacional que a gente está promovendo, né? Uma conferência internacional, em comemoração ao Dia Mundial do Turismo e o Dia Brasileiro Nacional do Turismólogo, que aconteceu ontem. Aproveito aqui para dar os parabéns a todos e a todas que são turismólogos ou que estudam atividade turística, que têm interesse pela área. Né? Acho que a gente, embora esteja passando por um momento muito difícil, a gente tem muito a comemorar e muito a trabalhar para melhorar ainda mais a atividade, seja aqui no Brasil, seja no exterior. Acho que essa pandemia veio para fazer com que a gente parasse um pouco e pensasse em tudo, não só no turismo, né? Em todas as atividades, em todas as
os comportamentos humanos, acho que a gente tem que repensar muita coisa. Então, acho que a gente tem que pegar o que há de positivo nisso e ver o que a gente pode fazer daqui para frente, né? Então, a ideia de hoje é ouvir uma pessoa que tem uma perspectiva, ao mesmo tempo, diferente da nossa, por estar em outro país, em outro continente, ter tido experiências, né, estudando em vários lugares no exterior, mas, ao mesmo tempo, é nossa vizinha aqui de Alagoas, né? Então, é uma pessoa que conhece a nossa realidade e conhece uma outra realidade. Então, pode trazer uma contribuição muito grande para o debate. Então, reforçar que é uma ação conjunta e que, por isso mesmo, a gente tem aqui a presença de professores que fazem parte do programa, professores que são do departamento, alunos do programa, alunos e alunas do programa, do departamento também. Então, realmente é um espaço democrático que a gente quis colocar para discussão. Então, um evento gratuito, aberto, para que a gente possa debater, discutir, e a partir desse bate-papo, como a própria Michelle falou, antes do início ela queria que fosse uma coisa mais informal, que as pessoas podem intervir durante a sua fala, que a gente possa, desse bate-papo, trazer algo positivo, né, para o turismo, seja o turismo brasileiro ou internacional, ou qualquer que seja. Então, para mediar essa ação de hoje, o programa convidou a professora Carla Borba, que é nossa professora, né, do programa, trabalha essa questão de inovação, então tem uma afinidade com o que Michelle vai falar para a gente. E a dinâmica, né, a gente estava conversando há pouco, para quem chegou agora, a gente estava conversando sobre a dinâmica, a Michelle disse que pode ser interrompida, então eu vou sugerir que vocês façam o seguinte: caso alguém queira fazer um comentário ou uma pergunta, pode ou escrever no chat a pergunta, o comentário, né, Carla vai ficar atenta ao que está sendo colocado lá no chat, ou se preferir falar realmente, se quiser interagir mais ativamente, pede para se inscrever para falar. E aí, Carla, no momento adequado, passa a palavra para a pessoa fazer a pergunta ou comentário para a Michelle. Então, acho que é isso, né? Eu agradeço mais uma vez a Michelle, passo a palavra para a Carla, para que ela inicie os trabalhos. Então, muito obrigado. Ok, obrigada também, boa noite. É um prazer ter todos vocês aí conectados. Eu fico aqui só vendo o númerozinho aumentar, né? Somos 55 agora. E aí também agradecer aí esse compartilhar, que eu acho que é isso que Michelle tem intenção de fazer, compartilhar com a gente essa experiência. Acho que a experiência da Europa tem muito o que a gente aprender em tudo, inovação, em turismo, esse pós-pandemia. Eu acho que a gente continua na pandemia, não é? Mas, enfim, já se fala no pós-pandemia, e aí eu acho que era importante a gente deixar a Michelle começar, a Michelle ficar à vontade. Eu acho que essa ideia do bate-papo é bem, bem legal, leve, e eu acho que a gente tem muito o que aprender e compartilhar aqui. Ontem eu vi um comentário sobre isso, perguntaram a uma médica em algum jornal que eu assisti, o que é que se a Europa estava na segunda onda, onde é que o Brasil se encontrava? E passou falando sobre alguns números da pandemia na Espanha, na França, e eu acho que era na Inglaterra. E a médica respondeu assim: a gente não deu conta nem de sair da primeira, então eu não acredito que a gente está na segunda. A gente ainda não controlou a primeira, né? Mas é nesse sentido que eu acho que a gente tem muito o que aprender quando a gente fala desse tema aí tão instigante que a gente vai comentar, não é? E das questões, das lições pós-pandemia ou durante a pandemia, porque eu acho que já tem muitas lições. Tem muita coisa negativa, mas a gente tem treinado a resiliência em todos os aspectos para tirar muita coisa positiva. Então, eu acho que a gente vai muito por aí. Eu acho que o turismo, por mais que seja flexível isso, e vai ter que esticar essa flexibilidade para voltar a se posicionar. Eu acho que a gente pode ter um grande aprendizado com a Europa, que, querendo ou não, está à nossa frente, no ponto de vista dos acontecimentos.
a Michele, mas vamos liberar a Michele para começar a projetar a apresentação dela e a gente iniciar um bate-papo mais colaborativo. Ok. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Eu acho que, assim, eu estava pensando aqui refletindo sobre as vossas falas, eu acho que só o que vocês disseram já daria aqui, né, como a gente diz, muito pano para mangas. Desculpem se eu vou usar todas as minhas gírias nordestinas hoje, mas é o momento que eu encontro, né, para poder usá-las todas e ser entendida. Pronto. Mas é isso, são coisas muito importantes, mas antes de iniciar, mais uma vez, eu gostaria mesmo de agradecer o convite. Tudo chegou em meia hora, Sérgio, porque assim, né, para mim é uma imensa satisfação. A UFPE no Nordeste é uma referência. Eu estudei em Alagoas, na Universidade Federal de Alagoas, e quando eu pensava em fazer mestrado... Voltei? Tá todo mundo me ouvindo? Tá, ok. Eu acho que para mim tem caído aqui a conexão. Quando eu pensava em fazer mestrados, as minhas duas grandes referências eram Unicamp e UFPE, né? Eu fui parar na Unicamp no final do doutoramento. A UFPE eu não tive a satisfação ainda de passar, mas quem sabe um dia, né, com os pós-doutoramentos, investigações e por aí a gente vai morrer estudando. Quem sabe um dia. Então, eu realmente sinto muito feliz, e como eu disse anteriormente, estava comentando com o Sérgio e com a Carla, que hoje eu estava todo feliz na universidade, todo mundo perguntando, né, por que você está tão contente? Eu disse, não, porque eu vou falar com o pessoal lá do Brasil. Então, é realmente para mim uma imensa satisfação. E em relação ao tema e a modalidade da conversa, como a Carla já falou, o Sérgio já falou, assim, eu imagino, como nas minhas aulas, né, ser tudo muito interativo, muito... ser uma conversa, né? Não é uma transferência de conhecimento, mas uma construção de conhecimento. E pode ser que eu saia daqui muito diferente, né? Que eu chegue ao final e digo, gente, desculpa, realmente vocês têm razão, e pronto. E a gente muda muita coisa no meio do caminho. Eu acho que isso é super válido. E eu acho que é justamente essa, Carla, assim, uma das principais coisas desse período, que não é um período de pós-pandemia ainda, é um período de pandemia, só que eu já vou começar a apresentação pelo final, né, pela conclusão. Para mim, a conclusão é uma oportunidade, né? Como você falou, você concluiu a minha apresentação já, é uma oportunidade, né? É uma oportunidade da gente mudar muita coisa, e aí eu digo somente, eu não sei se os participantes aqui são todos de academia ou não, mas de alterar muita coisa, tanto no tecido produtivo, como na academia. Eu acho que é um momento muito importante da gente estar se repensando como academia, né, se repensando como a gente está atuando no tecido produtivo, junto das comunidades, a questão das publicações, para quem que a gente está, né, para onde é que está indo esse nosso esforço, né, a gente trabalha tanto, a gente estuda tanto, a gente se esforça tanto, e para a gente estar refletindo o que a gente está fazendo, né, para onde é que está indo essas horas de vida, essas nossas horas de vida, para onde é que estão indo. Então, pronto. Então, a minha conclusão seria essa. Não sei se vocês estão conseguindo ver a apresentação. Sim? Sim? Não. Não? Deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver aqui de novo. E agora? Ainda não. Agora está carregando. Pronto, estamos vendo sim. Pronto, ok, obrigada, Sérgio. Ok, antes de começar, uma pequena, né, apresentação, não concordando com Descartes, que nós temos que ser totalmente isentos, mas apresentando um pouquinho do meu background. Eu sou economista, meu doutoramento é em Economia e Políticas Públicas, eu fiz meu mestrado e doutoramento na Itália, meu doutoramento também, uma parte foi na Universidade Federal do Maranhão. Eu tenho mestrado em gestão, uma especialização em projetos sociais e uma licenciatura, uma graduação em economia. Então, meu background é muito horizontal. Pronto, os diplomas são verticais, mas são em vários âmbitos diferentes.
E eu me sinto uma privilegiada nesse sentido, porque eu geralmente tenho uma perspectiva muito, como é que eu posso dizer, muito multi, né? Eu geralmente olho para as políticas públicas e já imagino o que é que vai acontecer nas empresas e qual vai ser a reação das empresas, então, assim, muito transversal. Eu trabalhei como investigadora na Universidade de Aveiro. Hoje eu sou professora da Universidade Europeia, em Lisboa, e da Universidade de Lusíada. Na Universidade Europeia eu coordeno um mestrado em Gestão de Turismo e Hotelaria. Já trabalhei no Brasil, no Instituto Federal de Sergipe, na Nassau, e no Chile eu trabalhei na Universidade Católica do Norte. Eu também trabalhei no setor de serviços, que foi na TIM e na Oi, como gestora de vendas e também de analista de mercado, pronto. Então, a minha perspectiva é sempre uma perspectiva concreta, mais acadêmica, e por isso que, às vezes, é um pouquinho mais complicado, né, a gente focar em uma determinada coisa, principalmente quando a gente fala em termos de publicação. Eu sou muito cética em relação a visões que reduzem muito o âmbito de investigação, e a gente sabe que, se não for desse jeito, é mais difícil aplicar. Pronto. Em relação à minha agenda, infelizmente eu não consigo ver os rostinhos de vocês. Vocês conseguem ver a apresentação? Não, né, ainda? Sim. Não, sim, tá. Sim, estamos vendo. Para poder ver a reação aqui, pronto. Eu fui fazer a minha agenda. Quando eu fazia a agenda dessa apresentação, foi engraçado, porque esse slide foi o slide que eu mais alterei, a apresentação inteira. Por quê? Porque eu ia dividir em introdução, pronto, objetivos, desenvolvimento, etc. Mas tudo que eu ia fazendo, eu pensava, poxa, isso é uma oportunidade, isso é uma oportunidade, isso é uma oportunidade, isso é uma oportunidade. Então, a minha apresentação inteira virou, tipo, oportunidades, e as conclusões são oportunidades, mas só para lembrar que são desafiantes, né? Então, assim, são oportunidades com desafios. Eu, geralmente, não costumo ser, assim, tão otimista. Eu sou muito cética em relação a muitas coisas, principalmente, né, quando a gente começa a analisar o tecido produtivo, o tecido político brasileiro, e aí a minha fala é muito de nordestina, nesse sentido, de brasileira, né? Mas a situação está tão precária, está tão ruim, que eu acho que não tem como a gente não ser otimista num contexto desse. É tipo assim, a gente já está no fundo do poço, agora é subir, é para frente, a gente tem que ir. Né? Chegou ao fundo do poço, agora é impulso para subir. Então, por isso que minha apresentação agora foi dividida em oportunidades, e as conclusões são oportunidades também. Então, aqui está a minha conclusão, que a doutora professora Carla já antecipou, né, que é justamente isso: o pós-pandemia é o para frente, é a oportunidade. A gente está aqui, então agora a gente tem que ir para frente. Contextualizando, aqui eu trago um indicador que eu imagino que muitos de vocês conheçam, que é o indicador de competitividade, esse aqui é publicado pelo World Economic Forum, e a pontuação é de 1 a 7, o 7 é o melhor, e a média mundial é de 4,5. Aqui eles pegam alguns indicadores relacionados diretamente com o turismo, mas não só, para analisar a competitividade dos territórios. E aqui a gente tem o resultado do Brasil. Esse é o último resultado, o último indicador. E, como a gente pode perceber, onde tem o maisinho são os indicadores que são superiores à média. E aqui a gente tem a saúde e higiene. Pronto, é um indicador que me surpreende. Eu acho que a média está tão ruim, que a gente conseguiu ficar superior, né? A questão da prontidão em termos de tecnologias de informação, e aí para todos os setores, a gente não está falando só do turismo, mas para todos os setores. Eu ouvi um cliquezinho, não sei se é algum comentário já. É só para, se você puder colocar no modo apresentação, eu acho que ele tem que ficar mais amplo. Tá, a gente fez um teste no começo, não funcionou, então por isso que Michele não está usando. Está funcionando agora? Vocês conseguem ver o modo apresentação? Ampliou. Não, está vendo do mesmo jeito. Acho que se você mudar para o próximo slide, a gente não vai ver a mudança. Você pode, por favor, fazer um teste, mudar para o próximo? Mudei. Aqui continua, né, do o anterior, jeito. Né? Pronto. Então eu vou Pronto, voltar agora sim a gente viu. Ok, tá. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho mais. Pronto.
E aqui a gente tem esses indicadores. E aqui onde tem esse maisinho aqui, são os indicadores que são superiores à média, ou seja, nós estamos, né, com um pouquinho melhor do que a média. Em relação aos preços do mercado em geral, a gente também está maior do que a média. E, graças ao nosso Senhor, né, principalmente para aqueles que são mais crentes, a questão dos recursos naturais e a questão da cultura também. Então, são superiores à média mundial. Só que na maioria dos outros indicadores, né, nos outros indicadores nós estamos abaixo. E são indicadores relacionados diretamente com o turismo. Por exemplo, a priorização da questão das políticas de viagem e turismo, a questão da infraestrutura de transporte, a infraestrutura portuária, a infraestrutura rodoviária, que isso a gente já sabe, né? Aqui, surpreendentemente, a infraestrutura do turismo está com 4,5, ou seja, alinhada à média, mas a gente sabe das deficiências do Brasil em termos de alojamento, ou seja, que na contextualização geral a gente pode ver que existem muitos aspectos ainda relacionados com o turismo que são críticos, mas isso não é novidade nenhuma para nenhum de nós, né? Pronto. Em relação ao nível de investimento, esse é um aspecto importantíssimo para o desenvolvimento do tecido produtivo. O que é que significa especificamente? É o nível de investimento em pesquisa e desenvolvimento, tá? Aqui eu trago os números relacionados com o PIB, né? Em relação ao PIB, o investimento, é o percentual de investimento em relação ao PIB. E aqui a gente pode ver que, a partir do ano de 2002, a China ultrapassou o Brasil, a gente mais ou menos estagnou. Nos últimos anos, a gente, pronto, eu não preciso nem comentar, vocês sabem melhor do que eu, o que é que está acontecendo no Brasil aí, em termos de corte, né, em pesquisa e desenvolvimento nas universidades, em relação à investigação e por aí vai. E esse é um aspecto crucial, importantíssimo e fundamental para o desenvolvimento socioeconômico, principalmente se a gente migrar para a área aí do sustentável, né? Sustentável econômico, sustentável ambiental a longo prazo. Quando a gente fala em inovação, para muita gente, e para mim por muito tempo também, né, é um paradoxo. Por quê? Porque a gente sabe que é importante para o tecido produtivo. Por quê? Porque adiciona valor ao produto, ou seja, eu tenho um produto, a partir do momento que eu utilizo aquele produto para gerar um outro produto, eu vou agregar valor. Por exemplo, inclusive milho, quando eu faço pipoca para vender. Imagine que eu tenho milho, eu vou fazer pipoca para vender. Então, a partir do momento que eu faço aquela pipoca, eu estou agregando valor àquele milho, por exemplo. Só que esse valor do milho em relação à pipoca é muito baixo. Imagine se eu pegar um outro input, um fator de produção e produzir, por exemplo, um telefone. O que é que vai acontecer? O valor que eu vou estar agregando, que eu vou estar adicionando aquele input, aquele fator de produção, vai ser muito maior do que em relação à pipoca, por exemplo. É um exemplo, assim, só para vocês, né, só para ficar claro o que é valor agregado na economia. Então, a inovação, geralmente, está relacionada com produtos de alto valor agregado. Isso é muito bom para a economia. Por quê? Porque as empresas vão ter mais recursos, vão poder investir mais, vão poder pagar maiores salários, e as pessoas vão poder gastar mais, e a partir daí é que se desenvolve, um dos pressupostos do desenvolvimento econômico regional é esse, certo? E o que é que está acontecendo? Está acontecendo que a gente estagnou em termos de investimento e que agora está diminuindo. Além disso, muitos dos economistas e muitos dos políticos, etc., andam comemorando aí o fato do Brasil ter, né, se transformado no maior produtor de soja do mundo. Em relação a isso, existem várias críticas, porque a soja utiliza muita água, porque a maior parte das empresas são multinacionais e pegam o lucro, né, e enviam para os países de origem, ou seja, esse dinheiro não fica na economia nacional. Tem a questão do desmatamento. Então são vários aspectos relacionados com essa
o que os economistas chamam de reprimarização da economia, né? A gente deixou de ser República das Bananas para ter um parque industrial mais desenvolvido, e o que está acontecendo, a gente está voltando, né? A gente está evoluindo nesse sentido. Só que é um tema, mais uma vez, que é muito complexo, não é? Porque quando eu falo de indústria, eu falo de produção, e quando a gente fala de produção, geralmente a gente fala de crescimento, quando a gente fala de crescimento econômico, tem a questão ambiental por outro lado, então nada é fácil, não existe para mim, na minha humilde opinião, uma receita de bolo para desenvolvimento econômico, né? É tudo muito complexo, tudo muito interrelacionado, uma variável afeta a outra, e como é que essa outra vai afetar a outra, e por aí sucessivamente. Então, essas visões redutivistas, eu sou muito cética em relação a elas, mas são aspectos que nós temos que estar considerando quando fazemos análises econômicas. E uma outra questão, eu geralmente ouço, né, de algumas pessoas relacionadas com o turismo, acadêmicos mais próximos da área do turismo no Brasil, as críticas em relação porque o turismo, a participação do turismo no PIB do Brasil é muito baixo, né? Sinceramente, isso não é uma coisa que me preocupa. Por quê? Porque o que me preocupa não é um setor estar brigando por outro por participação do mercado, vamos lá, mas sim da economia está se desenvolvendo, ou seja, a gente está conseguindo agregar mais valor, da gente conseguir distribuir renda, da gente conseguir fazer investimentos nas áreas que são necessárias e por aí sucessivamente. Então, o fato do turismo hoje não ter um peso assim tão significativo, né, como em outros países, no Brasil, isso para mim, pronto, é um aspecto, obviamente, que chama atenção, mas não é o aspecto, na minha opinião, que seja o mais crítico, né? O Brasil tem problemas, o Brasil, quando eu digo Brasil, América Latina, pronto, e não só, porque Portugal também tem problemas estruturais muito relevantes e que impedem o desenvolvimento, que impedem a questão da inovação, a questão de estar desenvolvendo políticas também relacionadas com a sustentabilidade. Quando a gente imagina a Europa, quando a gente imagina, e aqui eu vou pontuar Portugal, né? A gente imagina que as coisas aqui, para quem não veio aqui ainda, que sejam, pronto, mil maravilhas, o que não é, né? Para mim, o que eu costumo dizer aqui, para mim, Portugal é um Brasil melhorado. Só que aqui também existem grandes obstáculos para o desenvolvimento econômico. Por exemplo, a questão de Portugal ter virado a montadora, né, para grande parte dos países da Europa, principalmente França, Espanha, etc. O que acontece? As montadoras vêm aqui e colocam as fábricas, Portugal monta e reenvia os carros montados, né, o valor acrescentado aí é baixo. Então, não é um problema só do Brasil, é um problema dos países não desenvolvidos. Portugal é considerado um país desenvolvido, mas até isso é questionável. Tá? Ok. Em relação ao turismo, especificamente, como é que a literatura classifica o turismo em termos de inovação? Baixo desempenho na geração e difusão de inovação. Quando eu falo inovação de produto, inovação de processo, a inovação organizacional, inovação de marketing, que são as 4 tipologias de inovação classificadas pela OCDE. Um baixo nível de investimento em pesquisa e desenvolvimento, é o que eu estava falando anteriormente, em relação ao contexto geral do Brasil, mas quando a gente vai para a questão do setor do turismo, ele também é caracterizado por ter um baixo nível de investimento em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, em termos gerais, já existe um baixo nível de investimento. Em termos setorial, esse nível de investimento ainda é menor. Né? E o que é que isso provoca? Um elevado nível de dependência de conhecimento externo. E aqui eu já puxo a nossa orelha, como academia. Né? Eu vou puxar um pouquinho mais ainda. E quando eu puxo a orelha, é a minha também, viu? Pronto. Então, elevado nível de conhecimento externo. E de onde é que vem esse conhecimento externo? Esse conhecimento externo vem do mercado e vem da academia, né, das universidades. Um baixo nível de cooperação entre as organizações e um baixo impacto não acadêmico dos outputs acadêmicos, ou seja,
As empresas do setor do turismo geralmente não conseguem entender o que a gente faz, né, os nossos outputs, as nossas investigações. E aí, eu gostaria, né, aqui de publicamente parabenizar as universidades, as universidades públicas, pronto, que eu conheço, que eu já tive algum contato, no Brasil. Por quê? Porque tem um grande esforço nesse sentido, né, de se aproximar da população, de se aproximar das comunidades, etc., para estar desenvolvendo, para estar passando esse conhecimento de uma forma mais factível, uma forma mais simples, uma forma mais aplicável, mais real, né? O que eu não vejo acontecer muito por aqui, né? Pelo menos acontece, mas pronto, eu vejo isso muito mais visceral nas universidades brasileiras, pronto, é isso que eu quero dizer. E alguns estudos apontam que o setor do turismo é um dos setores que mais precisa de tradutores em relação à universidade. Ou seja, as empresas do turismo precisam de ONGs, precisam de um terceiro ator para traduzirem o conhecimento que é gerado nas universidades. E eu não digo na sala de aula, tá, gente? Eu digo os nossos queridos papers, né? As nossas queridas investigações. Então, é isso. Em termos de oportunidade, é uma oportunidade para o desenvolvimento do nível de cooperação e também para o desenvolvimento dos nossos próprios outputs. Ok. Em relação aos indicadores de inovação das empresas do setor do turismo no Brasil, e aqui eu peço ajuda a vocês para o futuro, não é? Que eu procurei bastante e eu achei muito pouco, ou quase nada nesse sentido, de caracterização das empresas brasileiras. Existem alguns artigos mais, por exemplo, quando eu entro no site do Ministério do Turismo, o que eu encontro são dados sobre, de onde é que vêm os turistas? São esses tipos de dados, eles vêm por navio, por avião, pronto, esse tipo de dados. Mas em relação à inovação, as empresas estão inovando ou não estão inovando? Como é que é feita essa inovação? É feita em cooperação? Esse tipo de análise, que é uma dificuldade não somente para o Brasil, mas também para a Europa. Por exemplo, a gente tem aqui um inquérito, e aqui eu já deixei para vocês aqui, eu não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo, o link para vocês, depois eu passo essa apresentação para o Sérgio, para a Carla, e depois vocês podem divulgar para quem quiser, tá? Que é um inquérito que se chama Community Innovation Survey, que é o inquérito comunitário de inovação, que é um inquérito que é aplicado, um questionário na União Europeia inteira, relacionado com inovação. E o que acontece? Aqui, alguns investigadores, o que é que fazem? Tentam aplicar isso para o turismo. Por quê? Porque o turismo não é considerado um setor nos códigos do balanço das contas públicas, né? Então, pronto. Então, eles tentam aplicar de uma forma, assim, paralela para tentar descobrir alguma coisa. É uma coisa que, pronto, que vocês podem, se vocês quiserem ou tiverem interesse, que depois a gente pode conversar depois, da forma que isso é aplicado aqui, da forma que a gente poderia aplicar no Brasil, etc. Tá, gente? E quando eu digo isso, é uma colaboração, não é uma colaboração pedindo o nome em paper, não, viu? Não é isso. Eu acho que a gente pode se desapegar de certas coisas, é importante, mas pronto. Vamos lá, tá. Em termos de cooperação, e aqui, quando eu falo em cooperação, esse é um modelo que é super famoso na área da cooperação. É um modelo que é de 94, mas pronto, é um dos modelos mais citados no âmbito da inovação. E aqui eu vou aumentar aqui um pouquinho, tá? Quando eu falo em cooperação, né, para cooperar, segundo esse modelo, eu preciso de confiança e preciso de comprometimento. E um dos aspectos que influenciam a confiança é o comportamento oportunista, né? Influencia negativamente a confiança, que influencia negativamente a cooperação. E aqui, mais uma vez, eu vou puxar a orelha dos acadêmicos, né? Mas não só, da questão, ok, todo mundo tem que publicar, etc, 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 mas é isso, para a gente ter um pouquinho de cuidado e lembrar, às vezes, desse modelo que, às vezes, a gente passa a imagem de oportunismo, de um comportamento oportunista, pronto. E isso pode prejudicar a questão das cooperações, né? Quantas vezes, pronto, chegam para a gente e perguntam quais são as bases de dados que a gente tem, ou se a gente publica ou não, e a partir daí, pronto,
pronto, né, que surgem determinados interesses e nesse sentido. Tá, e isso foi em relação à academia. Em relação ao tecido produtivo, o que acontece? Aqui eu participei de um processo que se chama EDP, que é Entrepreneurial Development Process, que é um processo, depois eu coloquei também ali o link mais na frente, que vocês podem, alguém pode se interessar, que é o quê? Que é o desenvolvimento de políticas, é um modelo da União Europeia de desenvolvimento de políticas públicas junto à comunidade, né? É o top-down, bottom-up desse processo. Então, é um processo super interessante. E o que acontece? Muitas vezes eu participei de reuniões que reuniam, de momentos que reuniam pessoas do tecido produtivo, empresários do tecido produtivo. O que acontece? Quando a gente coloca competidores, né, lado a lado, o que é que geralmente vai acontecer? Pronto, que foi o que eu vi acontecer por muitas vezes. Aquele processo trava, a gente não consegue ir adiante. Por quê? Porque o nível de cooperação é muito baixo, o nível de confiança é muito baixo, né? Então, são aspectos importantes. E nós estamos vivendo uma das crises, né, uma das maiores crises dos últimos tempos, e são oportunidades, né? São oportunidades também nesse sentido, da gente estar se abrindo para mais para a questão da cooperação. Pronto. Em termos de oportunidade, eu acredito que essa seja uma das maiores oportunidades. Aqui eu trouxe um dado da cooperação em alguns países, não somente da Europa, mas a gente pode ver que países desenvolvidos, regiões desenvolvidas, como o Reino Unido, por exemplo, a Holanda é super reconhecida pelos níveis de colaboração, né? São países desenvolvidos. Agora aqui fica difícil dizer quem nasceu primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha, né? Se eles são desenvolvidos porque cooperaram, se cooperam porque são desenvolvidos, mas tudo bem. O que a gente vê aí é que existe, né, uma relação nesse sentido em muitos países, não todos. A gente tem a Grécia, também tem a Lituânia, que não são assim tão desenvolvidos, mas é que a gente tem muitos países desenvolvidos, muito desenvolvidos, que cooperam. Essa parte cinza aqui é a média da União Europeia. Pronto. Aqui mais oportunidades. Eu fiquei tão feliz quando eu vi essa notícia. E foi hoje. Gente, super parabéns, né? Super parabéns, super parabéns. Não é olhar para cá para aprender, não, gente. Olha para aí para aprender também, viu? Vamos lá. Então, assim, super parabéns. Eu acho que, pronto, todo mundo sabe já dessa iniciativa, né? Que é a Rede de Inovação. E aí, constituído de 24 instituições. Depois, se o Sérgio ou a Carla puderem falar um pouquinho sobre isso, eu agradeço, né, porque o que eu sei é o que está nessa notícia e somente, eu fiquei muito contente. Mas, qual é um dos principais objetivos? Intensificação das atividades de inovação tecnológica. Uma coisa que eu estava esquecendo. Pronto, eu disse que eu estou ficando velha. Quando a gente fala de inovação, que muitas vezes a gente fica cético, né? Por exemplo, quando pensa em inovação no turismo, a gente pensa, ok, emprego. Vai ter inovação, vai ficar todo mundo desempregado, e agora? Né? Eu ajudei uns alunos a escreverem um paper, e o tema deles, assim, me doeu no coração, que foi o uso das tecnologias de autoatendimento no setor do turismo, e eles acharam resultados que diziam que, principalmente nesse período de pandemia, as pessoas estão gostando de utilizar esse tipo de tecnologia, normal que seja assim, né? Só que aí a gente pensa logo, pronto, vai ficar todo mundo desempregado, e agora? E agora sim, e agora que elas estão aí, e agora que elas estão, a utilização está crescendo no mercado, e agora que a gente vai ter que lidar com isso, né? Obviamente que vai afetar, obviamente, e não só o setor do turismo, né, a gente fala cada vez mais, e é um aspecto que eu vou estar mencionando daqui a pouco, na questão do emprego, que o emprego está mudando, né, que esse formato de emprego que a gente conhece hoje vai sofrer muitas alterações. Então, pronto, ele está aí, né, está aí, e a gente vai ter que aprender a viver com ele. Ok. E aqui, esse processo que eu acabei de dizer para vocês, é o processo de colaboração, de elaboração de políticas públicas. E esse momento, eu participei, eu estou nessa foto aí, estou no meio desse pessoal. Esse foi o momento de um projeto que se chama Plataforma de Ciência Aberta. Depois eu posso estar passando o link para vocês também. Assim, foram pessoas de vários países do mundo,
do mundo todo, né, mas tudo bem, vários países e a comunidade local. Esses senhorizinhos aqui que vocês estão vendo são senhorizinhos de lá da comunidade. E aqui, gente também de universidades de vários lugares do mundo. E a gente passou 2 dias, assim, conversando e verificando as possibilidades em termos de políticas públicas. E um dos momentos cruciais e mais importantes desse final de semana foi esse jantar. E foi aqui que eu pensei, poxa, né, eu lembrei, né, a vida não são só artigos científicos para pouca gente ler, a gente, né, tem muita oportunidade de estar atuando no terreno, né, e pronto. E aqui está esse processo que eu acabei de falar para vocês, que é o EDP. Aqui eu vou deixar para vocês o link também. Uma outra coisa importante. Em relação, aqui eu estava falando, e agora eu lembrei de uma literatura que fala sobre a universidade empreendedora, que eu também sou cética em relação a ela, mas tudo bem. Mas existem algumas coisas positivas que a gente pode tirar de quase tudo, eu acho. Pronto. Que ela fala das 3 missões da universidade. Uma que é ensinar, a outra que é investigar, sim, e a outra que é estar atuando, né, no tecido produtivo, está desenvolvendo o tecido produtivo. Em relação à docência, o que é que está acontecendo? Está existindo um movimento forte agora de desenvolvimento de soft skills aqui, né? Que é uma coisa, mais uma vez, que eu parabenizo as universidades públicas que eu conheço no Brasil por atuarem muito na questão do desenvolvimento de pensamento crítico. É uma vertente muito forte da universidade pública, na minha opinião. Mas para a gente também estar atento que das soft skills que existem, não somente o pensamento crítico é importante, mas também a questão da cooperação. E existem iniciativas agora, que é o quê? Que são iniciativas, são projetos internacionais para o desenvolvimento dessas soft skills, ou seja, algumas universidades estão se juntando para desenvolver metodologias de ensino. Aí vocês poderiam perguntar, mas pronto, quem já leciona, muitas vezes é mais reticente, fica mais difícil adotar, tem mais dificuldade de adotar, ou porque não quer, ou por qualquer outro motivo, né, esse tipo de metodologia, novas metodologias de ensino. E aí, o que é que eu sugiro? O que é que eu estou sugerindo para todas as universidades que eu estou tendo contato aqui? Que seja a Universidade Europeia, que seja a Lusíada, que seja qualquer outra. Ok, eu chego e uma das primeiras coisas que eu sugiro é, vamos implementar um projeto interno desse, que é o quê? Desenvolvimento de metodologias para o desenvolvimento dessas soft skills. E quando a gente não encontra espaço para fazer isso de forma transversal, ou seja, nas disciplinas das universidades curriculares, qual é a minha segunda proposta? Vamos criar uma disciplina, aqui chamam unidades curriculares, né? Vamos criar uma unidade curricular para isso. Por exemplo, uma unidade curricular para desenvolvimento de pensamento crítico. Por que isso? Primeiro, porque é necessário, principalmente nesse momento não, sempre é necessário, né, sempre foi necessário, para a gente estar repensando a nossa forma de atuação aí no mundo, no tecido produtivo, etc. E também porque aqui a gente recebe muitos empresários nas aulas, né, a gente costuma trazer muitos empresários para as aulas, e eu sempre converso com eles, sempre vou almoçar com o pessoal quando eles aparecem por aqui. E eu sempre pergunto o que é que nós podemos fazer para melhorar, né, os alunos, para melhorar as pessoas que passam, pelas nossas mãos na universidade. Em que sentido a gente pode melhorar? Quais são as demandas, nunca mais utilizo essa palavra aqui procura. As demandas do mercado nesse sentido, né? Quais são as demandas? E o que eu ouço aqui, no âmbito do turismo e da hotelaria, nós precisamos de pessoas que tenham desenvolvimento, tenham um pensamento crítico mais desenvolvido, que tenham mais atitude, que sejam mais colaborativas, ou seja, são todas essas indicações são indicações de soft skills, ou competências, dependendo do termo, do conceito em inglês, né, mas para acentuar o nível de importância desse tipo de competência agora, inclusive no mercado. Uma outra oportunidade é a questão do localismo, que eu também acredito que as universidades públicas brasileiras nos últimos anos, e quando eu digo universidades, eu vou dizer instituições de ensino superior, porque os institutos também atuam muito nesse sentido, né? Que é uma oportunidade em termos de colaboração dentro do território e preparar
esse tecido produtivo colaborativo para estar colaborando com atores fora do território também, que é o que a gente chama de localismo e glocalização. Por quê? Porque isso vai reduzir a pegada ecológica, porque eu vou estar consumindo produtos mais locais. Eu vou estar fomentando a diversidade cultural, por quê? Porque eu vou estar valorizando a cultura de diferentes localidades. Vou estar fortalecendo o senso de comunidade, vou estar reforçando também a economia real. Por que reforçando a economia real? Porque a partir do momento que eu pego o meu dinheiro, eu pego o meu lucro, eu pego o que, né, essa diferença entre custo e receita, que na verdade é o lucro, e coloco no tecido produtivo novamente, eu vou estar estimulando a economia, e não vou estar drenando esse dinheiro para o mercado financeiro, por exemplo. Então, por tudo isso, é muito importante a questão da cooperação local. E agora, pronto, eu vou entrar na parte mais acadêmica do artigo, da apresentação. E eu trouxe para vocês aqui, eu não sei se vocês conhecem, essa literatura de capacidade de absorção, que é uma literatura, pronto, que está bombando por aqui. E, mais uma vez, caso vocês precisem de material, ou de informação, ou de whatever, estou por aqui, tá? Vocês podem contar comigo. Esse é um dos meus âmbitos, esse foi um dos meus âmbitos de investigação nos últimos anos, que foi a capacidade de absorção. O que é a capacidade de absorção? É a capacidade das empresas reconhecerem a informação externa importante, conhecimento, absorverem, né, assimilarem e utilizarem essa informação. E como é que elas utilizam? Elas utilizam através, por exemplo, da inovação, ou da flexibilidade estratégica, ou da performance, a vantagem competitiva, o porter lá, que o pessoal por aqui adora. E é um paradoxo, por quê? Porque no começo do modelo, aqui nos antecedentes, a gente está falando aqui de colaboração, e aqui a gente está falando de competição, né? É competition, que eles chamam, né? Colaboração para competir, pronto. É essa a ideia. Tá, aqui nos antecedentes, o que é necessário para desenvolver essa capacidade de absorção? Pronto, que exista conhecimento, que esse conhecimento seja complementar ao conhecimento das empresas. E por que isso aqui é importante, eu considero relevante, no âmbito do turismo? Porque, como a gente mencionou lá atrás, o turismo é caracterizado por empresas que investem pouco em pesquisa e desenvolvimento e que precisam muito de conhecimento externo. Né? Por isso que esse modelo é um modelo que está sendo muito utilizado no âmbito do turismo. Um outro antecedente é o quê? São as experiências que as empresas têm que colaborar. Quanto mais experiência elas têm que colaborar, mais fácil é para elas absorverem conhecimento. Pronto. Esses activation triggers aqui são o quê? São as políticas públicas, ou seja, as políticas públicas incentivam que as empresas que estão aqui, né, vão buscar conhecimento externo. E o que foi que a gente percebeu aqui? Alguns estudos, e eu também já escrevi sobre isso, as políticas públicas aqui são importantíssimas nesse sentido, ou seja, fomentar a colaboração, por exemplo, entre empresas e universidades. Só que o que acontece? Isso fica no papel. Muitas empresas colaboram, assinam um acordo de colaboração, por quê? Porque precisam desse acordo para aceder aos fundos, para ter acesso aos fundos da União Europeia. Então, são acordos muitas vezes de papel, não é somente no papel. Principalmente nos setores de baixa intensidade tecnológica. Nos setores de alta intensidade tecnológica, a colaboração é mais forte, mas nos setores de baixa intensidade tecnológica, como o turismo, por exemplo, o nível de cooperação é muito fraco. Aqui a gente tem capacidade de absorção, como eu disse, é a capacidade de adquirir, assimilar, transformar e explorar esse conhecimento, que depois o output dele é inovação. Aqui a gente tem as patentes, que são os regimes de aprovabilidade, vamos traduzir assim, que é o quê? Quanto maior eu tenho reservado, eu tenho protegido esse meu output, mais as empresas inovam. No caso do turismo, isso também não foi demonstrado relevante, de acordo com a literatura. Aqui, eu não sei se o quanto vocês utilizam esses clusters de cocitações e de termos. Esse software, está aqui do lado esquerdo, pequenininho, o nome dele é Voice Viewer. É um software que ele está sendo muito utilizado em muitas publicações, em muitos jornais bons, journals, pronto, revistas, vocês entenderam, pronto, minha tradução
alagoano, português, inglês. Né? Muitas revistas muito conceituadas. É um software gratuito, é um software super fácil de utilizar. E aqui eu me predisponho, Sérgio, Carla, todo mundo, né? Eu utilizo esse software para fazer, já utilizei para fazer alguns artigos, e caso vocês, tenham interesse, eu posso estar passando material, posso estar passando tutorial, posso estar passando já os links para vocês fazerem, baixar, certo? É super fácil, é gratuito. E se vocês quiserem, a gente pode até marcar uma conversa, não é? Onde eu posso mostrar o que eu sei sobre isso, tá? Sobre esse software. É super, super, super fácil. E como eu disse lá atrás, né? Tecnologia chegou, isso aqui nada mais é do que inteligência artificial. Isso nada mais é do que, né, tá facilitando o nosso trabalho, em termos de, ele vai quantificar, por exemplo, aqui, os autores mais citados dentro da literatura que eu estou considerando. Tá? Isso aqui é inteligência artificial. Pronto. E eu posso, se vocês quiserem, a gente pode estar marcando uma conversa para falar sobre isso e sobre outros softwares, por exemplo, o Recite, o NVIDIA, eu acho que vocês também conhecem, né? Tá? Mas a gente pode estar marcando uma conversa sobre isso. E o que acontece? Pronto, aqui foi só para mostrar que esses dois autores aqui, que foi o Cohen e a Zara, são os dois autores mais citados, tanto na literatura de capacidade de absorção somente, como na literatura de capacidade de absorção em turismo, ou seja, são os dois modelos-chave, vamos dizer assim, dessa literatura. Aqui eu tenho os termos. Quais foram os termos mais presentes nessa literatura? Aqui do lado esquerdo, está meio torto, né? Eu tenho a CAP, que é a capacidade de absorção, e qual é o que predomina aqui? É pesquisa e desenvolvimento. Né? E quando a gente vai para o lado do turismo, a gente já vê que essa dimensão desaparece. Ou seja, pesquisa e desenvolvimento e a questão das alianças é um aspecto pouco estudado na literatura do turismo, tá? Em relação à capacidade de absorção. Aqui, algumas novidades em termos de turismo, capacidade de absorção no turismo. Do lado esquerdo, a gente tem os aspectos tradicionais, que foi o que eu já mencionei para vocês, alguns deles, lá no modelo. E do lado direito, a gente tem, e aqui eu vou resumir. A questão é a seguinte, no turismo é muito importante o relacionamento, as competências de relacionamento entre as empresas. E aqui se traduz, por exemplo, a existência de relação pessoal entre os atores envolvidos no processo de transferência de conhecimento, o nível de reciprocidade dos benefícios. Se vocês vierem para o modelo de... Cadê aqui? Aqui. Esse modelo aqui, ele vai estar falando também dos custos de terminar a relação, pronto. São aspectos de relação entre as empresas que é muito, muito importante no setor do turismo, que também estão relacionados com cooperação. Por isso que eu estou acentuando tanto essa questão da cooperação. E aqui, tá, em relação aos fatores de contingência, e pronto, é um dos grandes problemas do setor turismo e hotelaria, no que tange a inovação, é a questão do perfil do emprego, ser sazonal, de alta rotatividade e de baixa qualificação. Né? Inovar dessa forma é bem complicado. É bem complicado, quando eu digo bem complicado, principalmente em relação à baixa qualificação. Em relação ao sazonal e de alta rotatividade, esse poderia até ser um aspecto que promoveria inovação. Por quê? Porque as pessoas estariam se movimentando. E eu considero que é um aspecto ponto, que pode ser estudado mais para estar entendendo o porquê disso, né? Se é somente a baixa qualificação que influencia os outros dois, ou se eles por si só se afetam negativamente a questão da inovação. Pronto. Já em reta final aqui para terminar, eu trouxe para vocês também aqui uns PowerPoints que eu utilizei numa apresentação sobre ecovilas. E eu vou ler aqui, eu não gosto de ler PowerPoint, mas eu preciso ler essa definição aqui só porque ele vai ser útil para o próximo PowerPoint. Porque a ecovila é uma comunidade intencional, tradicional, que é projetada conscientemente por meio de processos participativos para regenerar seus ambientes sociais, culturais, econômicos e naturais. Uma ecovila pode se desenvolver a partir da integração de melhores práticas e soluções inovadoras e honrando o conhecimento tradicional profundamente enraizado das culturas locais. Isso tudo para dizer o quê? Isso tudo para dizer o seguinte, quando eu pego essa frase, essa parte e divido e quebro essa parte, eu vou ter dimensões como a dimensão ambiental, recursos endógenos, processo participativo e inovação. Ou seja,
analisando um aspecto super inovador, em termos de literatura, não tem quase literatura nenhuma, na base da Web of Science, e principalmente a Web of Science, sobre ecovilas. O que a gente fez? A gente pegou conceitos do desenvolvimento territorial endógeno e aplicou ali, né? Chapa única, como a gente diz aqui. A gente pegou e transferiu, ou seja, o meu desafio, mais uma oportunidade, né? Ok, nós temos que fazer inovação incremental na academia, mas que a gente não fique só preso a isso. Né? Até porque essa inovação incremental é a inovação, pronto, das publicações. Né? E, gente, eu tenho que publicar também, tá? Eu espero que não tenha nenhum editor aqui. Mas é só para a gente estar pensando um pouquinho sobre isso. Pronto. Em relação ao turismo, quando eu falo em ecovilas no âmbito do turismo, quais foram as sugestões dos artigos? A relação entre satisfação das intenções de lealdade e o perfil do visitante e a oferta, ok. Eu gosto muito de ler artigos sobre o turismo, mas, sinceramente, essa relação entre satisfação e intenções de lealdade é uma coisa que eu não sei como é que o povo consegue publicar ainda, porque já reviraram e reviraram e reviraram esse tema tantas vezes que eu não sei ainda como é que tem coisa para publicar sobre a relação de satisfação e intenções de lealdade. Mas tudo bem. É a nossa criatividade. Pronto. Aqui é um outro output do VoiceView, aqui só para vocês verem, que nas ecovilas, né, no processo quando os turistas vão para lá, o que acontece? Eles geralmente vão como voluntários e existe um processo de aprendizagem muito forte, né, nas ecovilas. E aqui, só para concluir, oportunidade em termos de academia, né? Aqui foi uma investigação onde perguntaram qual é o valor percebido dessas fontes de inovação para empresas do turismo, e as universidades estão aí com o pior resultado, né? As universidades e os centros de treinamento. E, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pronto. E é isso. Muito obrigada. Mas eu preciso publicar também, tá, gente? Michele? Tá me ouvindo? Tô. Eu parei a apresentação. Obrigada, certo. Obrigada, Michele, pela apresentação. Assim, eu tenho aqui 1,5 página de anotações. Então, não vou começar. Eu vou perguntar lá, eu fiquei acompanhando o chat para ver se alguém quer fazer alguma pergunta ou se alguém quer se inscrever. Mas, assim, eu queria já de cara... Michele, tenta sair totalmente. Pronto, da apresentação. Eu saí já. Já eu saiu? acho, pronto, agora. Saiu? Saiu. Pronto, então tem... eu vou fazer a inscrição de Isabela, só antes de eu colocar a Isabela para falar, nossa professora lá, acho que Viviane também, vou abrir aqui. Eu queria somente uma questão que... Eu vou começar com essa minha questão com relação ao entendimento de inovação, porque eu acho que essa é uma palavra muito tricky, né? Então, é complicado. Às vezes a gente entende por inovação alguma questão que não é esse seu entendimento de inovação quando você está falando sobre inovação aí na academia. Talvez a gente nivele um pouco a conversa, ficando mais claro sobre essa definição de inovação que você está trazendo para a gente quando você fala de tantos assuntos, tanto de mercado quanto academia. Ok, isso é um pedido de definição de inovação. Na verdade, não é nem de definição, eu acho que é um entendimento em si. Eu faço de forma muito simples e altamente influenciada pelo meu tempo na Holanda, mas aí eu não quero fazer, porque eu faço em 4 palavras. Nossa, eu já fiz em 4, mas pode fazer também. Não, porque eu brinco até com o Sérgio, eu digo, olha, eu acho que eu fiquei mais prática e mais funcional do que eu já sou. Mas eles trabalham muito a ideia de que a criatividade é a ideia e a inovação é a implementação.
Então, quando você fala aí a questão da pouca inovação, é no sentido de pouca implementação de novas ideias ou é em outro sentido? Eu acho que É tipo, eu balanço da cabeça para todos os lados, né? Tipo assim, sim, tá concordando com o quê? Concordei com tudo, né? Mas a definição de inovação que que eu assumo aqui é a questão da implementação. Ok, então era o mesmo sentido, né? Da implementação, e da implementação não somente nos produtos, no final, né, mas também no processo, na parte organizacional e na parte do marketing da empresa. A gente assume as definições adotadas pela OCDE, em termos de inovação. Ótimo, ótimo, ótimo. Isso é importante para a gente ter isso como ponto de partida. Então, são 5 palavras: implementação, produto, processo organizacional e marketing. Perfeito, perfeito. Viviane, nossa professora Viviane, fez uma pergunta, mas como ela fez por escrito, ela disse que pode perguntar também. Então, vamos fazer Isabela e em seguida Viviane? Tá. É só um comentário a respeito da Rede Nordeste, que a Michele falou. A rede foi implantada hoje, Michele, hoje à tarde, né? É uma rede de tecnologia, de políticas Nordeste, que trabalha com educação, ciência e tecnologia nordestina para desenvolvimento regional. Compreende umas 24 universidades. E dentro dessa rede tem alguns projetos que estão sendo desenvolvidos, entre eles o projeto Mandacaru, né? E eu e Luciana, a gente faz parte desse projeto aí em parceria com essa rede que foi lançada hoje, prevendo a questão do desenvolvimento regional, desenvolvimento local do Nordeste, políticas, articulando, né, políticas públicas para o desenvolvimento regional do Nordeste. E dentro dessa rede, então, tem esse projeto, o projeto foi dividido em vários GTs, eu estou no GT de Turismo e Cultura, Luciana está no GT de Turismo e de Base Comunitária, e a gente está com articulação assim, com universidades, né, do Nordeste inteiro, articulando projetos e discussões para a retomada do turismo no Nordeste nesse período da pandemia. É uma rede bem interessante e realmente o lançamento dela, assim, oficialmente foi hoje. É só para esclarecer. Ok, Isabela, né? A gente sou horrível com os nomes. Sim, pronto. Isabela, muito obrigada pela informação. E pronto, eu estou aqui, se vocês precisarem, se eu puder ajudar em alguma coisa também, por favor, né? Estou por aqui. Muito obrigada pelas informações. Obrigada, Isabela. Eu estava muda e não sabia aqui. Eu vou chamar a Viviane agora para fazer a pergunta. Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Oi, Michele, tudo bom? Meu nome é Viviane, eu sou do PPH-TU e eu estudo estratégia e capacidade de absorção. É um conceito, é uma das capacidades dinâmicas, né? E aí, por coincidência, o meu orientando agora, o mais novo, ele vai ver essa questão do empreendedorismo, porque, assim, né, pela literatura a gente vê que capacidade dinâmica e capacidade de absorção, as capacidades dinâmicas de forma geral e a capacidade de absorção também, elas estão muito ligadas à questão de grandes empresas, né? E aí eu te pergunto, talvez pela característica do turismo, de serem empresas pequenas, essencialmente familiares, enfim, se isso não influencia nessa pouca capacidade de absorção, né? E aí, assim, a ideia, a gente está começando a ler alguns artigos, que a ideia é que esse empreendedor seria um modo, ou seria o vetor, né, que faria com que essa capacidade de absorção, ela viesse para as empresas menores, entendeste? Aí eu queria que tu, enfim, se você pensa sobre isso, se você acha que o tamanho vai influenciar, porque você falou muito do tipo de empresa, né? Que é de, tipo, emprega que não tem muito conhecimento agregado, enfim, que as pessoas não têm muito estudo, né? Toda essa problemática do turismo, que não é de hoje, mas também o tamanho da empresa. E se você vê
essa possibilidade, assim como eu, assim, que o empreendedor ele pode ser esse vetor de trazer, de transformar, né? De ser essa capacidade de abstração, vamos dizer assim. Viviane, muito obrigada pela pergunta, muitíssimo interessante. Eu não sei se você chegou a ver, mas quando eu coloquei lá os clusters dos termos, na capacidade de absorção, um dos termos mais estudados é justamente a SME, né, que são as empresas pequenas e médias, justamente, exatamente, por essa configuração e por essa diferença, né, em termos de dinâmica. A tua pergunta, assim, é super pertinente, eu concordo com a questão do empreendedorismo, eu também sou cética em relação a tudo, né, ao discurso do empreendedorismo, né, porque às vezes ele parece também ser uma receita de bolo que atribui ao indivíduo, né, descontextualizado, a salvação da pátria inteira, pronto, não é? Mas, a gente vai amadurecendo e a gente vai aprendendo a absorver, a entender e a utilizar também os aspectos, né, de uma literatura que a gente também é cética. Então, existem muitos pontos positivos na literatura do empreendedorismo. Acredito que seja um aspecto super importante, só que aí eu vou girar a pergunta que a Carla fez para mim, né? O que é que você entende por empreendedorismo? É o cara da ideia ou o cara da implementação? Porque se for o cara da ideia, é isso, vai ficar só, né, tipo, vamos lá fazer e depois, quem que vai implementar isso? Né? Porque a capacidade de absorção é justamente isso, eu tenho a ideia, vou lá, pego a informação, depois eu tenho que digerir essa informação e aplicar a informação. O que eu sinto, e aí não é somente em relação às empresas no Brasil, mas as empresas aqui também, principalmente em Portugal, é o baixo nível de operacionalização eficiente, vamos dizer assim, né, dos processos. Por exemplo, mas são coisas básicas de meio, de processos internos, principalmente as pequenas empresas, não é? Então, essa questão do empreendedorismo é super importante, só que a gente tem que ter um pouquinho de atenção em relação a essa implementação, porque senão a gente vai, no modelo de capacidade de absorção que você conhece, tem a parte, é o potencial e o realizado, né? O potencial é assimilação e aquisição de conhecimento, senão ele vai ficar por aí. Se ele não conseguir implementar isso, então é só um pouquinho de cuidado em relação a isso. E voltando à questão das pequenas e médias empresas, não é somente no caso do turismo, mas no caso de todos os setores, né, as pequenas e médias empresas geralmente têm uma configuração um pouquinho diferente. Eu ia dizer alguma coisa em relação ao turismo, mas eu esqueci, pronto, é a idade. O que eu ia dizer? Não, pronto, eu esqueci, depois eu lembro. Então, é isso. Oi. Você ainda está no modo apresentação, ainda está aparecendo para a gente. É Michele sério? Moraes está apresentando. Pois, deixa eu ver, deixa eu só entrar aqui. Pronto, pronto, ficou jóia agora. Agora eu não estou vendo Michele. Eu acho que ela saiu. Eu acho que ela saiu, vai voltar. Deve voltar. Aqui, voltou. Aí, olha ela. Tá com o microfone fechado, Michele. Eu voltei, voltou. Ela apareceu aí. Pronto, Miriam. Então é isso, né? Só para a gente ter um pouquinho de atenção em relação à aplicação do conhecimento, para não ficar somente. Lembrei o que eu queria falar. Pronto, eu estava enrolando aqui para ver se eu lembrava. Em relação às empresas do turismo, principalmente, agora passando para as grandes, né? Um dificultador também do processo de inovação é a questão da padronização, porque as grandes empresas do turismo, da hotelaria, né, muitas delas são cadeias, né, tem formato de cadeia, e aí você tem uma padronização muito forte, e aí como é que você vai inovar nesse sentido? E aí é um tema de investigação que eu acho que é super interessante, sabe? Da questão da inovação nessas cadeias. Então, se por um lado a gente tem a configuração difícil das pequenas empresas, por outro lado a gente tem outra configuração que também é difícil nas grandes empresas, em termos de capacidade de absorção. É interessante, nunca tinha pensado nessa oportunidades. Padronização como um dificultador, né, da inovação. Exatamente. Obrigada. Oportunidades. Obrigada a vocês. Michele, tem um comentário da professora Luciana também, falando que concorda e que, de fato, é necessário desconstruir um pouco esse conceito do empreendedorismo. Eu acho, aí só complementando o que a Luciana está falando, e esse é um tema legal, porque eu sempre olho, eu
eu leciono empreendedorismo, amo, é um tema de coração, de paixão, e aí a gente fala exatamente, mais ou menos nesse termo que você falou aí. Então, assim, o empreendedor é quem teve a ideia, quem vai executar a ideia, ou quem vai ser o investidor da ideia, porque ainda tem essa outra categoria. Exatamente. Então, você é alguém que tem o dinheiro e quer investir na ideia de alguém, você é alguém que executa uma ideia que alguém teve e não está afim de levar adiante, né? Então, assim, qual é a categoria que você se encontra? E como que a gente faz que essas categorias se encontrem? Exato. Né? Porque também hoje em dia há alguns eventos match, né, que eles fazem para que essas pessoas se cruzem. Porque aí tem gente nesse bolo do empreendedorismo, nessas categorias que a gente comentou. E quando você mostrou aí o grau de inovação aí da Europa, aquele gráfico, e aí você citou aí a Holanda como tendo um bom grau, eu acho que é uma série de fatores, eu não vou entrar por esse lado aí lá, mas eu estudei uma rua lá no meu pós-doutorado, foi empreendedorismo criativo, chamada Witte de Wittstraat, que é como se fosse a rua mais cultural de lá. E aí quando a gente foi estudar essa história do grau de inovação, um termo interessante que a gente utilizou nessa análise foi que como a produção não acontecia num modelo co-criativo, embora eles tivessem essa oportunidade, porque eles tinham espaços colaborativos lá, a produção ficava muito longe do consumidor, então a produção chegava pronta. Somente para o consumo existia um baixo grau de inovação. Porque se eles tivessem a chance de co-criar, eles poderiam, inclusive, dar novas versões, utilizando da própria inovação, né? Poderia dar nova versão aos produtos que existiam lá. Mas havia um distanciamento muito grande da produção com o consumidor, né? E lógico que uma das questões que eu estava olhando era a questão dessa interação e da cocriação. Então, quando a gente analisava por esse ponto de vista, esse baixo nível de produção, e por mais que eram produtos feitos por artistas locais, e eu brinco que eles são tão bairristas quanto os recifenses. Ontem eu fui numa loja colaborativa, e eles disseram que só tem produto de artista de Recife ou de Pernambuco no máximo. Mas na maior avenida em linha reta do mundo, não. Também. E aí, o que acontece? Foi muito curioso pensar assim, porque você continua sendo um artista, você continua usando da criatividade, mas você limita a abusar de sua criatividade. Porque você não tem a interação. A interação permitiria use e abuse. Exatamente. E no caso de lá, eles tinham espaço, eles tinham uma série de questões. Então, é uma das recomendações que a gente faz. Mas essa inovação, ela fica diluída, porque assim, como não há esse contato, então todo mundo compra um quadrinho X. Então, a pessoa que faz o quadrinho replica o quadrinho, acabou, manda mais, acabou, manda mais, acabou, manda mais. Né? Então, o que é que estão gostando? É das cores, é disso, é daquilo? Tá? Então, assim, embora seja uma produção artesanal, ela recebe um formato fabril daqui a um tempo, porque ela fica uma repetição e um envio para os espaços colaborativos. Não é um tema bom, Isabela? Isabela está aí balançando a cabeça. Deixa eu só dizer uma coisa em relação a isso. Eu concordo completamente contigo, Carla. E é um tema também, eu até ia mencionar esse tema durante a apresentação e acabei não mencionando, mas a Carla está salvando minha apresentação, salvou no final, no começo, está salvando agora. Que é o quê? A questão da cocriação, não é?
Eu estou publicando agora, vai estar saindo aí nos próximos meses, eu espero, né? Se vai e vem de edição, de editor, vai para lá, para cá, marcar. No qual o principal resultado não existem publicações indexadas no Web of Science que você encontre as 3 palavras: turismo, cocriação e capacidade de absorção. Pronto, turismo, cocriação e capacidade de absorção. Então, quando a gente assume que as empresas do turismo investem pouco em pesquisa e desenvolvimento, que elas precisam de conhecimento externo, e que esse conhecimento externo também vem dos processos de cocriação, né? Esse é um tema super importante e super pouco estudado, né? O capítulo do livro provavelmente vai ser o primeiro estudo indexado que tem essas palavras com palavras-chave ou no título, são os tópicos, né, que é no título ou no abstract. Então, é um tema super interessante e super pouco estudado, né, que é esse processo, justamente o processo de cocriação. E que é que são dimensões muito importantes que a gente pode estar estudando e pode estar digerindo isso. Eu acho que é muito essa função nossa, né? Não deixar de ser acadêmicos, e aqui, pronto, eu gostaria de enfatizar isso, que o meu intuito e a minha ideia de academia não é que ela deixe de ser academia, é somente que ela tenha atenção em digerir esse conhecimento e tornar isso, pronto, né, factível e utilizável pela população, né, para que não fique somente entre poucos pares, né, poucas citações, e que o nosso esforço de vida acabe aí. É isso. Isso, e dentro ainda dessa inovação e dessa cocriação, eu me também anotei aqui um outro termo chamado cross-industry, que também é um termo utilizado por um holandês, onde ele sugere que para inovar, ele chama, na verdade, cross-cultural innovation. Então, ele usa a ideia da aprender em outra indústria ou aprender em outro setor e migrar para o setor que você atua de forma inovadora. Então, algo que é aplicado num setor, ele pode ser, lógico, com as devidas adaptações, criatividade necessárias para isso, ele pode ser transplantada ou trazida, não na ideia completa, mas em algumas ideias para um outro setor, e eles fazem isso, tem até um TEDx, posso ver se eu consigo postar aqui, mas ele faz de uma forma bem forte a possibilidade da transferência do conteúdo. E aí você adapta as questões específicas da área, né? E na forma de geração de ideias e de fato, implementação de inovação. E assim, é tão possível que a gente fica... É mesmo? Como ninguém nunca pensou nisso? É verdade. Eu vou tentar postar aqui, mas também, quando você falou aí das diferentes indústrias, não é? Dessas diferenças, há muito que o turismo aprender com tantas outras áreas. E aí você me fez lembrar agora de um documentário que eu vi num canal, que eu não vou dizer o nome, mas que faz... que é um documentário sobre criatividade, e nesse documentário sobre criatividade, a mente humana, né, a criatividade, ele menciona que a nossa criatividade, nós não é que criamos do nada, nós juntamos aspectos que nós aprendemos e inventamos coisas novas, e justamente o que você está falando em relação às empresas, né, em relação às indústrias, a gente não precisa inventar tudo novo, né, criar tudo do zero, inventar a roda, a gente pode olhar para outras empresas e aplicar, o benchmarking. Isso, Na verdade, até o exemplo que ele usou, eu vou copiar, na verdade, o link do site dele, mas aí dentro tem o TEDx dele e tem outras coisas desse holandês. E ele traz um exemplo interessante da quantidade de bicicleta que era estragada quando enviada pelo shipping, pelo correio, para uma série de lugares. E aí a empresa vivia tendo que trocar, devolver, porque chegava quebrado. E aí a empresa pegou, substituiu, é super interessante, o desenho da bicicleta, porque eu acho que o pessoal jogava, né? Achava frágil.
e jogava, chegava tudo quebrado. E eles substituíram por uma caixa com desenho de TV. E aí acabou os problemas com... Acabou. É um TEDx da Antuérpia, que aconteceu na Antuérpia, na Bélgica, e aí ele mostra, olha, ele foi em outra área, ele pegou outra ideia, ele disse, por que as pessoas enviam TV e não quebra? E eu envio bicicleta e quebra. Né? E aí ele vai trabalhando. Então, quando você fala aí das áreas diferentes, então quanta coisa o turismo pode absorver e adaptar a várias situações, são a isso. E não somente aprender, mas ensinar também, né? Porque às vezes a gente fica imaginando o turismo com o patinho frágil, não vou dizer nem patinho feio, né? Mas o patinho frágil da cadeia, mas que não é, né? Então, nessa perspectiva também de estar ensinando disso. Né? E um outro tema interessante, pronto, que é um tema que eu estou me aproximando muito e que também, se alguém quiser depois conversar sobre isso, que é a capacidade de absorção das próprias universidades, né? O que a gente está absorvendo, o que a gente está implementando, e eu também não vejo, quer dizer, eu acredito não ter visto nada nesse sentido em relação à publicação, em termos de capacidade de absorção das universidades, porque as universidades, as instituições de ensino superior são vistas sempre como o que fornece conhecimento, né? Não como que aprende também. Então, parece que nós temos papéis definidos e estáticos dentro da literatura e dentro das nossas cabeças, entendeu? Assim, que é, pronto, um serve para isso, o outro serve para isso, o outro... E que, na verdade, não é uma interação contínua e, às vezes, a gente fica muito estático nesse processo. Uma visão muito estática. Isso. Bom, eu vou ler algum material que está no chat, tá? Luciana e Sandra comentam a questão da dificuldade da burocracia para o empreendedor, a dificuldade da gente fazer esse mix da criatividade, mesmo com as políticas do Brasil, excessiva carga tributária, esses problemas que a gente sabe que a gente tem aqui. Mas que não é só aí não, viu? Pois é. Aqui o negócio é feio também, mas enfim. Lorena comentando também se vai ter acesso à gravação, acho que Michele já disse, não é, que vai ser enviado. Luciana quer falar onde vai ficar a gravação, não sei se depois se vai ficar no site do PPH-TU, eu imagino, não sei. A gente pensou em disponibilizar no Instagram. No Insta, do PPH-TU, não é isso? Do DHT e do PPH-TU, tá certo. Vamos ver depois. Para a gente responder. E que mais aqui, a questão da legislação brasileira. Luiz Henrique comenta aqui que os territórios inovadores possuem sempre universidades com papel central de rede estabelecida. Finlândia e Vale do Silício são exemplos, segundo a tese do professor Carlos Rodrigues, da Universidade de Aveiro. No Brasil, essa interface entre universidade e território, se pretende ser inovador, precisa ser aprimorado. Talvez no Recife exista um exemplo dessa interface, que é o Porto Digital, que congrega várias empresas de tecnologia com a interface muito direta com o Centro de Informática da UFPE, de fato. E só complementando aí, eu acho que também a gente tem aqui, quando fala do empreendedorismo, aí, do empreendedor e da criatividade, eu vou usar uma frase que tem a ver com minhas 4 palavrinhas lá, que às vezes a gente tem muita criatividade, de fato, muita ideia, mas pouca capacidade inovadora, que é pouca capacidade de implementação. E aí a gente vê, nesse período de pandemia, a quantidade de implementação que os empresários fizeram, dizendo exatamente isso. A gente só fez por causa da pandemia. A pandemia me obrigou a fazer tal coisa. Então, coisa que eu ia fazer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, eu fui forçada a implementar. Então, a gente tem muita intuição, muita ideia, muita criatividade, mas pouco planejamento para implementar de fato, e a gente pode ter grandes avanços, eu acho, com essa experiência aí na sua linha de oportunidade, que Michele está trazendo aí, do ponto de vista, Michele,
de que as pessoas aprendam com o que elas foram forçadas a implementarem, a serem mais implementadoras. Assim, ter um senso de urgência nas ideias que elas vão tendo e que elas consigam não deixar para lá. Ter mais senso de urgência. Teve a ideia, implementa, testa, deu certo, deu errado, com mais senso de urgência, para que essas coisas não fiquem... Exatamente. E aí volta... Exato. E aí volta para o começo da minha apresentação, né? Que é a oportunidade, né? Que é o positivo, é o pensar que vai dar certo, porque a gente chegou num ponto que tem que dar, né? Tem que dar. E a gente tem que se abrir a universidade, a gente tem que se reformular, e a gente tem que ir para o terreno, e a gente tem que sair do nosso, aqui que chama de gabinete, pronto, do escritório, pronto, e tem que olhar para fora, e tem que ir, não tem como não nesse momento, não tem como não. E não é só aí, né? O Brasil, obviamente, como eu disse, termos estruturais mais complexo, mais complicado do que aqui, mas por aqui também as coisas não estão fáceis, e a gente, pronto, tá, né, esperando e torcendo para que a onda não seja tão grande como a gente está esperando. E tem que ser, e tem que mudar, e tem que fazer. É o momento que tem que ser positivo. Isso, eu não sei, Sérgio, se tem algum controle aí do tempo, não sei se tem mais alguma pergunta. As tuas 4 palavrinhas. Oi, Lu, fugiu. As tuas 4 palavras. Resumiu 5 palavrinhas. E quais são tuas 4? Está todo mundo curioso. Ela já disse. Paulo, a minha ou a deles? A tua, sim. Mas não, eu falei, criatividade é a ideia, inovação é a implementação. Ah, tá. Fiquei esperando 4, como o Michele fez. Na verdade, criatividade, ideia, inovação e implementação. E aí, quando eu falo, né, que tem essa urgência na inovação, é muito a urgência de pôr em prática a ideia, que a pessoa às vezes diz, eu tenho muito contato com o empresário, então, assim, eu escutei muito assim, eu sempre quis botar delivery, mas eu era muito ocupada aqui, eu não botei delivery. Quando eu botei delivery, agora eu não quero mais ter balcão. Então, por que você nunca fez? Né? Então, porque fica deixando para depois, porque não tem muito planejamento, não tem muita organização. A gente começa, eu tive uma reunião com um dono de escola em São Paulo sobre a área da educação, não era sobre essa história das aulas remoto e aula online. E aí ele falou, eu disse, talvez quando sua mãe abriu a escola tem uns 20 anos. Eles estão sendo um caso de sucesso lá em São Paulo, nessa questão do online. E aí eu disse, talvez quando sua mãe abriu a escola, hoje você é o responsável, mas quando sua mãe abriu a escola, talvez 80% fosse intuição e 20% fosse técnica. Então, a gente continua precisando da intuição, é muito importante a intuição, essa conexão com a criatividade, essa conexão com testar, ousar, mas precisa implementar e ter um mecanismo de controle se essa implementação deu fruto ou não. Ou indicador, ou na forma simples, na forma que o empreendedor possa entender. E ele brinca, minha mãe ainda faz parte da gestão e ela ainda continua assim, 80% intuição e eu querendo implementar um pouco mais de técnica. Não é? Então, assim, às vezes a gente olha aí para a Europa e aí a gente tem 80% de técnica e 20% de intuição. E a gente olha para a gente tem 80% de intuição e 20%. Qual é o melhor modelo? Eu acho que não tem isso. Porque se a receita de bolo existisse, estava tudo solucionado. Eu acho que para fechar, a palavrinha para a vida e não para negócios é essa. Não há receita de bolo. Exato. E assim, Carla, só para complementar, e aí mais uma vez a academia, eu estou muito crítica em relação a gente hoje, mas enfim, a questão da sala de aula, né, de gente fazer disso um modelo de ensino também, né, os meninos precisam praticar, a gente dá conceitos para eles e eles não implementam, esquecem e saem da faculdade e acabou, e pronto, é implementar mesmo, e a universidade está muito forte nesse sentido aqui.
né, que é o PBL, que eles chamam, que é mesmo voltado para a questão da implementação. Só que, por outro lado, né, é uma implementação que não pode ser somente técnica, e aí você fica no fio da navalha, porque senão você está colocando técnicos no mercado, e cadê o pensamento crítico, cadê as outras competências, né? Então, assim, realmente aí é um paradoxo, mas que a gente também não esqueça de ensinar os meninos a implementarem, né? E mais do que ensinar, eles precisam implementar para obter segurança, né, necessária que o mercado exige. É isso. Sérgio, eu acho que eu retorno para você aí, não é? Quer fazer algum fechamento? Não sei se antes disso, Michele quer fazer alguma consideração final. A minha consideração é que eu adorei. Foi excelente. O que vocês precisarem, estou aqui para qualquer coisa, para os modelos, para informação em relação ao EDP, ou a capacidade de absorção, ou o que não souber também, como eu acabei de colocar no Facebook, me perguntaram, Michele, eu estou precisando de um dado que eu nunca ouvi, eu nem sabia o que era, gente, pelo amor de Deus, alguém me ajuda aqui a ajudar, a gente, né, vai fazendo uma rede aí, e a gente está aqui para isso, né, gente, pronto, é muita coisa para fazer. Eu trago a perspectiva de cooperação, então eu só posso dizer, vamos cooperar, né? Então é isso, muito obrigada pelo convite. Realmente, assim, foi um momento muito especial. Muito obrigada mesmo. Força aí. E pronto, e contem comigo, o que vocês precisarem que eu puder ajudar. Tá? Um abraço forte aí. A gente que agradece muito, né? Você disse que adorou, todos nós adoramos. Está aqui todo mundo agora no chat falando isso, né? Estou morrendo de saudade. Um momento muito legal, onde a gente teve essa oportunidade de conversar, pensar nessa cooperação, não só no nosso discurso, mas na nossa prática. Inclusive, né, o convite para você surgiu justamente por conta de uma ideia de cooperação institucional. Mas é só ideia não, hein? Pois é, que eu ia dizer agora. A gente está ainda enfrentando a burocracia para formalizar, mas mesmo que isso não venha a se formalizar nos próximos meses, a gente já está cooperando. Você aqui hoje já está cooperando. Então, com certeza, a gente vai fechar isso aí, vai formalizar. É muito importante para a gente ter alguém que conhece a nossa realidade, mas que, ao mesmo tempo, está numa outra realidade. Então, isso pode ser muito positivo para os dois, né? Para os dois lados, como você falou, ensinar e aprender ao mesmo tempo. Então, foi assim, um momento muito especial estar aqui com você hoje. Eu queria agradecer a sua disponibilidade, agradecer a Carla pelas intervenções que ela fez, que eu acho que foram bem relevantes também. A Luciana, a Isabela e Lourdes, em especial, a gente criou uma comissão para organizar eventos no PPH Tour. Então, elas três, junto comigo, né, fazem parte dessa comissão. Então, queria agradecê-las pelo trabalho, pelo empenho, por tudo que a gente conseguiu em pouco tempo organizar, né, essa primeira ação. A gente vai fazer mais um evento no fim de outubro. A gente ainda está fechando programação, vai ser um evento um pouco maior, né? A gente hoje teve uma conferência com uma convidada, a gente está pensando em 2 ou 3 palestrantes, está aguardando aí, na verdade a gente já tem as confirmações de 3 palestrantes, né? Hoje a gente teve a última confirmação, então a gente tem 3 palestrantes, não vou ainda divulgar aqui porque a gente está fechando programação, mas em breve a gente vai fazer essa divulgação, e aí você também já fica convidada para participar, assistir às discussões que vão acontecer, se for numa data, num horário que seja viável para você. Então é isso, agradecer a todos que estão aqui, né, não só vocês que fizeram aí o debate, que me ajudaram na organização do evento, mas a todos os participantes, né, professores, discentes, de graduação, de pós-graduação. Não sei se tem alguém aí que não seja dos nossos cursos, né, mas foi um momento muito, muito positivo. Então, queria realmente agradecer. Caso ninguém tenha mais algo a colocar, eu posso encerrar, então, nossa atividade de hoje. E acho que é isso. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigada a todos, foi ótimo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.